tô completamente em renascer, né, gente? É justo, é muito justo, é justíssimo. E o tema de hoje do nosso vídeo é galãs dos anos 90. O ano passado eu fiz galãs dos anos 90 versão BR e o vídeo de hoje é galãs dos anos 90 versão internacional. Mas antes de falar sobre esses galãs aí dos anos 90, versão gringa, eu vou pedir para você se inscrever neste humilde canal, dar o seu like, deixar o seu comentário, ativar o sininho da notificação e também se inscreve no @canal Oioioi, que é o perfil que a gente tem lá, né? O canal Oioioi tem no Insta. Lá no @canal Oioioi é onde eu posto nos stories, no dia mesmo que sai o vídeo, eu posto lá, faço uma propagandinha do vídeo que vai sair naquele dia, né? No mesmo dia, no sábado. No sábado mesmo eu faço a propagandinha. E aqui, lembrando sempre que os vídeos eles saem sempre às 3h30 da tarde, o horário da Holanda, o que vem a ser aí no Brasil, entre 10h30, 11h30 da manhã, dependendo se tem horário de verão ou não tendo horário de verão, entre 10h30 da manhã e 11h30 da manhã, tá, gente? E muito bem, vamos agora aí aos galãs gringos dos anos 90. E o primeiro nome a surgir aqui na minha listinha é dele, né? O do Patrick Swayze. O Patrick Swayze, apesar dele ter alcançado um status de galã aí no final dos anos 80, com o filme Dirty Dancing, nos anos 90 ele continuou, né, o status de galã dele com o filme Ghost, O Outro Lado da Vida. Morreu agorinha. Todo aquele filme romântico. Ele fazia o personagem Sam, que era o cara legal, era o cara romântico. Ele fazia par romântico com a Demi Moore no filme. Ele é assassinado, enfim. E nos anos 90, né, ele continuou com esse status de galã, com o Ghost, o filme Ghost, O Outro Lado da Vida, e ele também fez um filme chamado Caçadores de Emoção, onde ele fazia um surfista que liderava uma gangue que assaltava bancos usando máscaras de ex-presidentes, né? Segurança! Segurança! No filme Caçadores de Emoção. E aqui nesse filme Caçadores de Emoção também tem um outro galã que eu vou mencionar aqui, tá? Então, Caçadores de Emoção tem 2 galãs, tá? Dos anos 90. O próximo aqui que eu vou falar, Johnny Depp. Bom, Johnny Depp, que andou figurando aí tribunais, o relacionamento dele também, ele complicado, a mulher dele complicada. Abafa. Ele andou figurando tribunais aí uns tempos atrás. E bem, Johnny Depp, nos anos 90, também considerado galã aí, iniciou a sua carreira de galã. Apesar dele atuar desde os anos 80, ele começou no filme Hora do Pesadelo, né, na franquia A Hora do Pesadelo, lá do Fred Krueger. Quem é o pai dele? Quem é meu pai? É o Fred Krueger. Now the world don't move to the beat of just one drum. E também ele fez um filme de comédia que passava muito no SBT, chamado Férias do Barulho. Johnny Depp também está nesse filme do Férias do Barulho, mas foi em 1990 aí que o Johnny Depp ele foi alçado aí ao status de galã, vamos dizer assim, depois de estrelar o filme Edward Mãos de Tesoura, lá do Tim Burton, né, do diretor cineasta Tim Burton.
Depois disso, Johnny partiu um pouco para filmes mais alternativos, como Gilbert Grape, O Aprendiz de Sonhador, e ele atingiu o status, assim, o pico do status de galã com o filme Dom Juan de Marco. Aqui ele fazia o galante, né, o sedutor, personagem Dom Juan. No filme Dom Juan de Marco, tá? Além do filme Chocolate, no filme Chocolate ele fazia o papel de um cigano que chegava a namorar lá a personagem da Juliette Binoche. Chocolate, se não me engano, é um filme de 97, 98, alguma coisa assim, tá? Mas aí, né, Johnny Depp foi alçado também ao status de galã nos anos 90. O filme Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, de 1993, também tem um galã aqui que eu vou mencionar mais lá pra frente, tá? Aqui, tanto Johnny Depp como Patrick Swayze, eles estrelaram com pessoas que viriam a ser galãs anos depois. E aqui, né, junto com Patrick Swayze no filme Caçadores de Emoção, Keanu Reeves. Keanu Reeves, que ganhou, vamos dizer assim, status de galã em 1991 com o filme Drácula de Bram Stoker. Aqui no filme do Drácula de Bram Stoker, ele fazia o namorado da personagem da Winona Ryder, ele fazia meio que um galã romântico do filme, mas aqui o personagem, né, a personagem da Winona Ryder, ela era meio que seduzida pelo Drácula. Aqui o Drácula, no filme Drácula de Bram Stoker, interpretado pelo Gary Oldman, o Drácula de Bram Stoker, e o Keanu Reeves fez a participação nesse filme, e acredito eu que foi a partir daí que ele ganhou esse status de galã, né, dos filmes. E no filme Caçadores de Emoções, que ele fez junto com o Patrick Swayze, aqui o Keanu Reeves é o jovem policial do FBI que está atrás da gangue dos surfistas mascarados, que roubam, né, eles fazem assalto a banco. E aqui também o Keanu Reeves ganhou bastante destaque, né, no filme Velocidade Máxima. O primeiro Velocidade Máxima, ele interpretava um policial, aí ele que orientava lá a Sandra Bullock a dirigir o ônibus lá no filme Velocidade Máxima. O Keanu Reeves, tá? Que depois também fez Matrix, aí ele tá agora na franquia John Wick, né? O próximo que eu vou falar aqui, que fez filme com o Johnny Depp, né? O Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, e que mais tarde viria a ser galã, Leonardo DiCaprio. Sim, Leonardo DiCaprio, que não namora meninas que passam dos 24 anos, ele atuou junto com Johnny Depp no filme Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador. Aqui nesse filme, o Leonardo DiCaprio fazia o irmão caçula e deficiente do Johnny Depp, tá? E assim, mas não foi por esse filme que ele ganhou um status de galã, até porque aqui em Gilbert Grape, acho que Leonardo DiCaprio devia ter uns 13, 14, sei lá, acho que por volta aí de 13 ou 14 anos, não sei exatamente, tá? Ele ganhou o status assim de galanzinho, de queridinho, com o filme Diário de um Adolescente. Nesse filme Diário de um Adolescente, ele interpretava um jovem jogador de basquete que era viciado em drogas. Mas também ele ganhou assim status de galanzinho
depois de fazer o Romeu e Julieta de Baz Luhrmann, né? O Baz Luhrmann foi o mesmo que fez o filme do Moulin Rouge, tá? Então aqui ele ganhou principalmente o status assim de galã, de bonitinho dos anos 90 depois do filme Romeu e Julieta. Agora vamos cruzar o oceano. Não, eu só preciso cruzar o Mar do Norte, no meu caso. Tá bom. Cruzando aqui o Mar do Norte, ou cruzando o oceano, saindo dos Estados Unidos e indo para a Inglaterra, temos aqui Hugh Grant. Hugh Grant foi um grande destaque também dos anos 90, foi um grande galã dos anos 90 também, tá? Ele alcançou o estrelato total aí com o filme Quatro Casamentos e um Funeral. E ele ficou conhecido nas comédias românticas, ele fazia esse tipo tímido, desajeitado, que ele fez aí no filme Quatro Casamentos e um Funeral. Aí depois disso ele estrelou o filme 9 Meses, fez Mickey Olhos Azuis, Um Lugar Chamado Notting Hill, Um Grande Garoto, Diário de Bridget Jones, né? Todos esses filmes assim, sempre sendo um galã, em alguns um galã desajeitado, num Grande Garoto ele era o galã solteirão, no Diário de Bridget Jones ele era o galã galinha. Ela dizia cococó, cococó. Né? Mas assim, por um bom tempo também Hugh Grant figurou aí entre os galãs dos anos 90, sotaque britânico e coisas assim, né? E o próximo também que eu vou falar aqui, que vem das Ilhas Britânicas aí, no caso acho que o Ewan McGregor. Ewan McGregor é escocês, creio eu, né? Ele se tornou famoso depois de estrelar o polêmico filme Transporting, onde ele fazia o Mark Hampton. Mark Hampton era um cara assim, mó lascado, drogado. O cara era viciado em heroína. O filme, assim, ele é bastante forte nesse sentido, né? Mas depois desse filme também, ele foi alçado ao status de galã também, o Ewan McGregor, e ele foi chamado para fazer a franquia Star Wars. Ele fez o papel de Obi-Wan Kenobi quando jovem, e também ele fez outros filmes. Ele fez um filme com a Renée Zellweger, que eu não lembro o nome aqui, numa pegada nos 60, uma comédia, né? E depois ele fez também o filme Moulin Rouge, né? O musical Moulin Rouge, que se não me engano é do Baz Luhrmann também, assim como Romeu e Julieta. E aqui no Moulin Rouge ele interpretava um poeta chamado Christian, que se apaixonava pela cortesã Satine, né? Só que a Satine está doente e a Satine é a cortesã lá do cabaré Moulin Rouge. Esse Moulin Rouge, ele existe de verdade e fica lá em Paris, tá, gente? O Moulin Rouge, aí no final do século XIX, início do século XX, era um cabaré musical aí que ia lá as moças dançar cancan. Também tinha, né, cocotes, assim, prostituição, vamos dizer assim, e iam os artistas da época também. Toulouse-Lautrec tem muitos cartazes, né, muitas pinturas de Toulouse-Lautrec são inspiradas aí no Moulin Rouge, tá? O próximo que eu vou falar aqui, o nosso galã ibérico-latino, Antônio Bandeiras, o ator espanhol Antônio Bandeiras, que é de Málaga. Ele atuou em muitos filmes aí do Pedro Almodóvar, cineasta espanhol. Antônio Bandeiras fez Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, Átame e outros filmes aí do Pedro Almodóvar. Ele foi apresentado a Hollywood por Madonna, tá, gente? Que Madonna, acho que conheceu o trabalho de Antônio Bandeiras. Madonna curte uns latinos também.
e ela apresentou Antônio Bandeiras a Hollywood. E em Hollywood, Antônio Bandeiras emplacou o primeiro filme dele, Reis do Mambo, não foi muito expressivo, assim, não ficou muito famoso, mas logo em seguida ele emplacou um trabalho no filme Filadélfia. No filme Filadélfia, ele fez par romântico, né? Ele era o namorado do Tom Hanks no filme Filadélfia. E a partir daí, né, Antônio Bandeiras, não o Tom Hanks, Antônio Bandeiras emplacou diversos trabalhos. Tem um filme dele chamado Pecado Original, onde ele interpreta um fazendeiro cubano. Tem uma cena muito caliente com a Angelina Jolie nesse filme, Pecado Original. E falando em Angelina Jolie, aqui o próximo que eu vou falar, Brad Pitt, né? O ex-marido de Angelina Jolie. O Brad Pitt, ele ganhou estrelato, né? Ele foi alçado ao estrelato, ele já tinha feito alguns outros filmes antes de Thelma e Louise, mas foi com Thelma e Louise que ele alcançou o estrelato e o galantismo, vamos dizer assim. Ele interpretou um cowboy no filme. Ele era um cowboy criminoso, que ele tira o dinheiro, não sei se da Thelma, não sei se da Louise. Ele ganhou status de galã com esse filme. Aí depois desse filme ele foi fazer outros filmes, como por exemplo Lendas da Paixão. Lendas da Paixão, né, aquele filme assim, ele foi alçado ao status de galã romântico, que ele fazia uma espécie de galã romântico. Aqui ele faz o personagem em Lendas da Paixão, ele é o Tristan. Eu assisti esse filme, ele é o Tristan, eles moram lá numa fazenda, não sei aonde, no miolo dos Estados Unidos. Aí ele se apaixona pela noiva do irmão, enfim, né? Aí aqui ele foi, com Lendas da Paixão, ele foi alçado ao status assim de galã romântico, mas também ele foi alçado, também ele aparece como bastante galanteador no filme Entrevista com um Vampiro. São pessoas que são predisponsas, acreditam que são vampiros. Inclusive, em Entrevista com um Vampiro tem o Antônio Bandeiras e tem também agora eu esqueci o Tom Cruise. Tem o Tom Cruise também no filme A Entrevista com um Vampiro. Inclusive, gente, eu lembro quando saiu o filme Entrevista com um Vampiro, a Capricho, naquela época, sei lá, 94, 95, acho que foi em 94. Em 1994, aí a Capricho lançou um pôster duplo que tinha um lado Brad Pitt e o outro lado Tom Cruise. Eu nunca colei aquele pôster porque na época eu era assim muito fã tanto do Brad Pitt quanto do Tom Cruise. Aí eu nunca saberia assim, gente, que lado eu colo, eu não sei. Aquele pôster ficou ali guardadinho, grudadinho, assim, grudadinho não, né? Ficou ali dobradinho porque eu nunca sabia assim que lado que eu ponho, né? Porque eu era muito fã dos dois naquela época. O próximo que eu vou falar aqui, George Clooney. O George Clooney, ele alcançou fama na época no seriado ER, né? ER, com o papel dele era Doug Ross, Dr. Doug Ross. Eu não acompanhava o seriado na época aí, sei lá, 94, 95, eu não acompanhava esse seriado, mas ele alcançou fama fazendo esse seriado. Aí depois dele participar aí como Dr. Doug Ross, ele conseguiu o papel de Batman no terceiro filme da franquia do Batman. Mano, eu gosto de preto.
Eu sou o quê? O Batman? Anteriormente, o Batman tinha sido interpretado por Michael Keaton. Aí, George Clooney também alcançou a fama de galã depois de fazer o filme do Batman e depois de participar do seriado ER, né? Air Eye, lá no seriado médico. Aí, logo depois, já no fim dos anos 90, ele se juntou com outros galãs aí, como o Brad Pitt, o Matt Damon e outros aí, para fazer o filme 11 Homens e um Segredo. O próximo aqui, penúltimo, o Pierce Brosnan. O Pierce Brosnan, né, ele ganhou fama ao fazer 4 filmes da franquia James Bond. Naquela época, né, ele é todo considerado um galã aí, em meados dos anos 90. E Pierce Brosnan, para não ficar tão marcado como James Bond, ele queria, assim, ele fez um contrato na época que permitisse ele também, quando ele não estivesse fazendo James Bond, que permitisse ele fazer diferentes filmes. E também foi nisso, né, que Pierce Brosnan aparece aí no filme Uma Babá Quase Perfeita, lá com o Robin Williams, né? Ele é o novo namorado da ex-mulher do Robin Williams aí. Então ele fez Uma Babá Quase Perfeita, fez Marte Ataca, né? São filmes aí, acho que Marte Ataca é de comédia, Uma Babá Quase Perfeita é comédia, e que ele também quis meio que sair de ficar marcado como o personagem do James Bond. E na época ele foi considerado também galã nos anos 90, tá? O próximo aqui e último que eu vou falar, o Denzel Washington, né? Eu, particularmente, eu acho o Denzel Washington bonito, então por isso que tá aqui na lista. Eu acho ele muito bonito. Assim, o mesmo naipe, assim, Idris Elba já vem de uma geração, né, de galãs, os galãs pretos, já vem de uma outra geração de galãs negros, né, os galãs pretos. E aqui, Denzel Washington, né, ele ganhou fama, ele já tinha feito outros filmes, mas ele ganhou fama como o ativista Malcolm X no filme de mesmo nome, Malcolm X. E depois ele atuou no filme Filadélfia também, que tem aqui o Antônio Bandeiras, né? E o Tom Hanks. Aqui no filme ele é o advogado do personagem do Tom Hanks no filme Filadélfia. Aí depois disso, né? Depois do Filadélfia, o Denzel Washington fez um papel esse filme é muito bom também, Dossiê Pelicano, que ele faz junto com a Julia Roberts. Colecionador de Ossos também é muito bom. Tem um filme também que eu gosto muito com o Denzel Washington, que ele faz o papel ele é o treinador de um time de futebol americano nos anos 60, numa escola que está passando pelo processo de integração de estudantes brancos e negros. Então todo mundo vai jogar no mesmo time, alguma coisa assim. Então ele vira o técnico do time misto, né? Que eu não lembro de fato o nome desse filme, mas vou pesquisar e colocar na edição depois, né, gente? Mas é isso daí, pessoal. Aí estamos aqui, né? Fiz aqui a lista dos galãs internacionais dos anos 90. E para o próximo vídeo eu vou falar dos clássicos esquecidos aí da sessão da tarde. Lembra que no Dia das Mães, né? No vídeo do Dia das Mães eu falei de Minha Mãe é uma Sereia, dele ser um clássico esquecido? E não é só ele. Há outros clássicos esquecidos aí na sessão da tarde que a galera não se lembra muito. Todo mundo, quando fala de clássico da sessão da tarde, pelo menos o pessoal da minha geração,
já se lembra automaticamente de Curtindo a Vida Adoidado, ou então Sem Licença para Dirigir. Mas aqui eu vou citar, assim, pô, esse filme é mesmo. Passava muito na sessão da tarde. Então, é esses filmes pouco lembrados aí, da sessão da tarde, que eu vou falar no próximo vídeo. E vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? Eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever nesse canal. E... peraí que travou aqui, gente. E para vocês se inscreverem lá também no @canal Oi, 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 tá bom, pessoal? É isso daí. Um beijo para vocês e fui!